Liderança, descoberta do líder, da líder. Esse é o tema que a gente está trabalhando essa semana na Academia do Verbalize. Só que, claro, eu jamais poderia perder a oportunidade de ampliar esse debate, ampliar essa conversa, esse diálogo sobre esse tema para mim, que eu gosto muito, que eu estudei muito, que eu estudo muito, com uma pessoa que para mim é referência, que é o meu psicólogo, que é o psicólogo do Pedro também, que é a pessoa que, se vocês puderem dizer assim, alguém para eu poder mandar energias positivas para ficar tudo bem no Verbalize, manda energias positivas para esse cara que vai entrar na live já já, porque ele que cuida da nossa mente, da mente do Pedro, tá sempre com a gente ali toda semana, nessa ideia de evolução, de busca, de autoconhecimento, e tem um pouco a ver com esse assunto que a gente vai trabalhar hoje, que é liderança. E começo perguntando para vocês, você já descobriu se você é líder? Se você pode ser líder? Se você tem características de líder? Existem características de líder? Todo mundo pode ser líder? Algumas reflexões que nós podemos e devemos fazer. Tem gente falando primeiro do meu cavanhaque, porque eu não uso barba normalmente, nem cabelo baixo, e tem gente falando também dos meus bonecos. Rock Balboa, Homem Átomo, Batman, Homem de Ferro, Super-Homem, do Flamengo. Aqui tem alguns estádios também. Eu adoro esse meu armário aqui. Óbvio, também tem livros e livros do direito, livros da vida. Luiz, abri sim. O Luiz está perguntando se eu já abri a live. Se eu conheço alguém pior que eu em tecnologia, é o Luiz. Sempre dá problema com ele. Tá aberto. Ele tá me mandando um WhatsApp aqui. Deixa eu só ajudá-lo. A gente já começa. Confunde-se muito chefia com liderança. Vai, Luizão. Deixa eu tentar te adicionar aqui pra ver se fica mais fácil. E não apareceu ao vivo, ele tá falando. Luiz Carlos Pontual. Agora apareceu pro Luiz. Agora sim. Agora sim o homem chegou. Eu vou fazer um bate-papo desse sozinho sem ele jamais. Ele tá entrando. Vamos lá. Salve, Luiz! Salve, Diogo! Eu tava falando bem de você pro pessoal, prometo. Não tava falando mal. Ufa, ainda bem. Eu tava comentando aqui que se eu conhecer alguém pior com tecnologia do que eu, é você. Cara, eu tava com o Instagram aberto e não aparecia o ao vivo, eu fiquei só esperando. Aí eu atualizei, apareceu. Maravilha. Eu tava falando pro pessoal aqui que se tem alguém que eles precisam mandar e elas precisam mandar energias positivas, é para você. Porque talvez você seja a pessoa que cuida da minha mente e da mente do Pedro. Ou seja, pro Verbalize rodar, você precisa estar em dia com a gente. Ah, sim. Boa, tô aceitando todas as vibrações positivas. Recebe aí. E o pessoal também tá comentando dos meus bonecos. Falando dos meus bonecos que eu tenho. Ah, sim, o Batman. O Rock Balboa tem aqui, ó. Ah, é? O rock. Luiz, Resiliência. Oxe, ali é resiliência. Casamento com a música do Rock Balboa. Depois eu conto essa história. Como é que é? Ele entrou com a Casamento? música. Pararam, 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 pararam. Boa. Luiz, falando em Rock Balboa, que pra mim, por exemplo, foi um grande líder, a gente vai bater esse papo aqui sobre a descoberta da liderança, a descoberta de ser um líder ou não. E eu te pergunto, eu posso descobrir que eu sou um líder a qualquer tempo? Existe essa descoberta? Existe a possibilidade dessa descoberta, na sua visão? Acho que sim. Com certeza, sempre é tempo, né? Porque quando vem essa pergunta, né? Essa pergunta aí geradora que gera uma inquietação, um pensamento, me leva à perspectiva do autoconhecimento, da procura, né, dessa característica da liderança em si, né? E para isso
para isso é a qualquer momento, né? Para isso não tem um tempo, né? Isso é no tempo, inclusive é no tempo de cada um, né? Sim, sim. Eu e agora tem um ponto também que eu acho que a gente está vivendo um momento, né? Um momento atual muito propício para esse questionamento sobre a liderança, né? Eu acho que não é à toa que esse tema e essa palavra está muito presente, né? Hoje em dia são muitos livros, muitas pessoas falando, muitas perspectivas, né? Mas de uma forma geral a palavra liderança e a questão do líder ela está muito presente, né? A gente vive um tempo de muitas mudanças, né, de mudanças significativas acontecendo, principalmente agora, né, falando assim do momento, né, desafiador e crítico aí que a gente está vivendo enquanto humanidade, que deixa essa necessidade de mudança e transformação muito evidente, né? Então começa-se a se questionar, né? Quem são os líderes, né? Que liderança é essa, né? E então acho que e aí eu me lembro de uma de um ensinamento, de uma profecia dos índios norte-americanos, né, dos Hopi, que fala assim: somos aqueles para quem estávamos esperando. Somos aqueles para quem estávamos esperando, né? Então quem são os líderes, né? Somos nós, né? Somos nós. Né? Se a gente estava esperando, se existia essa esperança de que chegasse algum líder, alguém que fosse resolver alguma coisa, né? Já chegou, né? Somos nós. Chegou o tempo, né? Sim. Quando você fala exatamente o que você falou agora, que nós somos os líderes, me vem à cabeça, e eu vou te fazer essa pergunta, se, primeiro, se todos podemos ser líderes, você já deu um belo indício de que sim, de que a partir de um autoconhecimento sim. E eu pergunto assim, existe uma na sua trajetória, até no consultório, a esperança das pessoas de terem sempre um líder, alguém para seguir, alguém para que elas sejam influenciadas? Existe essa necessidade humana? Eu acho que isso faz parte, né, da forma como a gente se relaciona, né? Porque não estamos prontos, né? Não nascemos prontos, né? Nós estamos num caminho de nos tornarmos quem somos, de nos tornarmos humanos, numa visão de plenitude, né? E nesse sentido, a gente busca, né, em quem se espelhar, em quem se inspirar, né? E isso faz parte, inclusive, da dinâmica do aprendizado, né? Se a gente pensa na criança, em nós, né, como que uma criança aprende? Né? Ela aprende observando o mundo, né? Observando as pessoas que estão próximas dela, né, o mundo, como que as coisas funcionam, e assim ela vai aprendendo. Né? Então, eu responderia que sim, faz parte da dinâmica da vida, né? A gente ter em quem nos inspirar, em quem a gente, né, enfim, nos inspirar. Isso tem muito a ver com o que a gente está trabalhando essa semana no Verbalize, que é a ideia de comunicação e liderança, como é que isso se conecta de alguma forma, que eu acho que é impossível desconectar, na verdade, mas sempre com a ideia de trazer essa conexão maior. Eu sempre tenho uma ideia na minha vida de que eu cresci tendo alguns exemplos. Não tendo pessoas que eu queria chegar nesse espaço, mas alguns exemplos. O meu primeiro exemplo, que eu até comentei isso, o meu irmão mais velho foi o meu primeiro líder. Foi o líder que eu olhei, claro, tem meu pai e minha mãe, óbvio, né, as primeiras pessoas ali, mas quando eu vejo alguém no mundo, assim, fora meus pais, eu vejo o meu irmão como líder, como alguém que tá no mesmo espaço que eu, e é mais velho, 8 anos, e tem essa liderança, existe uma liderança sobre ele. E eu te pergunto, tem como eu ser líder inconscientemente? Porque existe uma ideia assim, quem é líder, vamos pensar no esporte, quem tem faixa de capitão, é líder quem tem um cargo, é líder quem tem...
porque eu trouxe muito essa ideia no Verbalize essa semana, e vou trazer no sábado, os alunos de sábado sabem disso, nós fazemos o tempo inteiro. Claro que quando eu tenho uma consciência, isso pode ser potencializado. Eu posso ter maior consciência da minha liderança, até maior cuidado, maior atenção sobre essa liderança. Agora, quando eu estou inconsciente, eu consigo também exercer liderança? Com certeza, né? Porque isso vai de como você se coloca, né? De como você se coloca no mundo. Aliás, talvez essa esteja mais próximo da verdadeira liderança, né? Uma liderança que acontece com naturalidade, né? Que acontece a partir de uma espontaneidade, né? Então, ao mesmo tempo, a pessoa pode buscar, né, desenvolver nela qualidades, né, aprender técnicas que facilitem, mas, acima de tudo, né, algumas características de uma liderança, de um líder, e a gente pode talvez falar um pouquinho disso, elas começam a partir de uma naturalidade, né, de uma transparência, de um transparecer. Né? Então, nesse sentido, é algo que vem de dentro, né? É algo que vem ali de um processo, de uma caminhada, de uma jornada pessoal, né, própria, e aí, naturalmente, de repente está influenciando alguém, está inspirando alguém, né, está diretamente ou indiretamente, né? Muitas vezes a gente acaba influenciando, inspirando pessoas e a gente nem percebe, a gente nem sabe, né? Então, com certeza, faz muito sentido isso que você está trazendo. Essa possibilidade, né? Sim, porque quando eu penso em liderança, eu até penso uma ideia de uma certa evolução histórica do que se entende por liderança. Talvez antigamente a gente tinha uma ideia de uma liderança um pouco mais autoritária, impositiva, a pessoa decidia e a gente só acatava. E existe um caminhar hoje para entender uma liderança mais como uma ideia de um todo, uma ideia de uma coletividade. E, inclusive, eu quero que você traga para a gente essa ideia do todo, que eu acredito que você tenha muito essa ideia da liderança como uma ideia do todo. Não existe alguém que determina o futuro de todo mundo, o caminho de todo mundo, mas todas as pessoas juntas determinam o caminho de todo mundo. Inclusive, eu, enquanto liderado ou liderada de uma pessoa que tem uma liderança um pouco mais autoritária, eu escolho estar nesse espaço, obviamente, guardadas algumas exceções. Eu escolho estar nesse espaço. Eu posso ter uma identificação de falar, não quero estar nesse espaço. Ou seja, existe hoje, na minha visão, e até alguns estudos falam disso também, o teu mestre aí, o Roberto Crema, fala muito disso, né? Da ideia do todo, da ideia de um emaranhado que se conecta para chegar em algum lugar. Que não tem como ser um indivíduo sozinho, isolado no mundo. Legal, então, exatamente isso, né? Tá acontecendo. Travou. Travou só para mim, travou para o Luiz. Me ajudem aí. Fui eu que travei ou foi você? Não sei, ficou bem. Eu acho que é o meu. Mas fui eu ou foi o Luiz que travou? Me digam aí, foi o Luiz. Tá. Ih, voltou. Travou geral, voltou. Vixe, Maria, essas horas são boas demais. Tecnologia. Eu acho que é o meu. Deixa eu ver. Voltou? Agora você estava travado aqui para mim, mas agora está voltando. Estamos todos voltando, eu acho. Então tá. Tá, Ok, vambora, acho que dá para seguir. Beleza, dá para seguir.
Então, eu estava dizendo, né, que realmente a partir dessa mudança de entendimento do que é liderança, né, que parte dessa mudança que a gente está vivendo no mundo como um todo, né. E aí você até trouxe um exemplo da questão de uma liderança autoritária, né, e eu acho interessante a gente poder refletir um pouquinho, né, dessa questão de autoridade, né, é bem interessante. Uma vez eu escutei isso e isso fez muito sentido para mim, que autoridade, num sentido mais genuíno da palavra, ela vem de autoria, né? Então, uma pessoa que tem autoridade, ela não necessariamente precisa ser autoritária e nem exercer essa autoridade por um autoritarismo, né? Mas a autoridade, da forma como eu vejo, é uma característica importante para essa liderança de hoje, para essa nova liderança, né? É a pessoa se propor a trilhar um caminho, né? A trilhar, a desenvolver um conhecimento, a se engajar numa perspectiva, e nesse sentido ela vai construindo uma autoria, né? E na medida que ela tem na medida que ela vai resgatando esse protagonismo, né? Essa autoria sobre a própria vida, em primeiro lugar, uma empresa, ou, né, enfim. E aí, a partir disso, ela fala de um lugar mais verdadeiro, mais vivo, né? Sim, sim, E, total. e dessa forma, ela está mais disponível, né, para oferecer algo, né? Porque eu acho que a liderança também tem essa característica, essa possibilidade de você estar oferecendo algo para o outro, né? Muito mais do que ficar ali cobrando, mandando, é você ter algo para oferecer para as pessoas, né? A partir de um processo onde você logrou algo, né, a partir da sua caminhada, a partir da sua jornada, e aí você tem algo para oferecer, né? Então, Sim, não sei muito bem se eu estou sim, junto sim. na sua pergunta, eu até esqueci um pouco da pergunta, se você quiser me lembrar ela. Luiz, porque quando você fala de autoria e de autoridade, de autoridade, me vem uma ideia de identificação com o que se faz. Vem uma ideia de identificar quem eu sou dentro desse espaço de comunicação, dentro desse espaço de troca. Porque quando eu tenho autoria sobre a minha vida, eu tenho autorresponsabilidade sobre a minha vida, eu tenho autorresponsabilidade sobre o que as minhas atitudes geram nas pessoas. Isso tudo para um espaço de autoria. E quando a gente trabalha nessa semana, está trabalhando essa semana no Verbalize, a gente trabalha com a ideia de que tem três tipos de liderança que as pessoas colocam, que os autores colocam. Liderança autoritária, uma liderança de autoridade, uma liderança compartilhada e uma liderança liberal. Eu sempre, e eu digo, já digo, é que as lideranças, elas não são excludentes. Elas não é um ou outro. Eu acredito que em vários espaços, quando nós temos identificação e autoria sobre o que a gente faz e autorresponsabilidade, a gente assume e comunica para as pessoas o que a gente está fazendo. Ou seja, a gente sabe que está fazendo determinada e exercendo determinada liderança. De maneira consciente. Consciente não no sentido de quando eu estou inconsciente eu não posso exercer liderança, mas quando eu estou consciente talvez eu tenha maior certeza do que eu entrego. Do que eu estou fazendo no mundo? Para que eu estou no mundo? Para que eu estou nesse grupo? Como eu integro com esse grupo? Ou seja, essa ideia desse mito que liderança autoritária é ruim, sim, ela é ruim, mas a liderança com autoridade não necessariamente ela é ruim. Às vezes ela pode ser necessária para um momento, principalmente quando ela passa por esse momento de autoria e não por um momento de autoritarismo, que é Isso. completamente diferente. E concordo, e é isso mesmo. Para mim, essa é a base, né? A forma como eu vejo é que essa é a base, né? Você falou de autorresponsabilidade, né? De resgate de um protagonismo,
de um protagonismo da sua vida, né? Da vida de cada um ser protagonista, ser autor da sua própria vida. Então, eu sinto que essa é a base para uma autoliderança, né? Que vai possibilitar o exercício de uma liderança, de você ocupar uma função de liderança em algum lugar, perante algumas pessoas, né? Então, sinto que esse é um ponto, né, realmente essencial, né? A questão da autoria, eu acho que vale muito, né? E aí talvez, pessoal, acho que vocês compartilham isso entre os alunos aí do Instituto, né? Mas eu acho que vocês, no Instituto, têm um grande exemplo disso que a gente está falando de autoria, né? Que é o Pedro, né? Que foi o mentor do Instituto. E ele, né, até onde eu já escutei um pouquinho da história, assim, ele trouxe, a partir do processo que ele viveu, né, a partir de toda uma busca, uma dedicação, um engajamento dele num processo pessoal, inclusive, né, de transformação, de crescimento, a partir disso ele começou a oferecer. E isso foi acontecendo com naturalidade, né, a partir de um desejo, enfim. Então, só para trazer um exemplo aí do próprio Instituto, né? E é curioso porque quando o Pedro, nessa ideia de quando uma líder vem para esse espaço de tentar se identificar, ela não consegue muitas vezes, ela não consegue perceber que ela está levando um processo de identificação de milhares, de centenas ou até de uma pessoa do lado dela. Porque quando o Pedro começa esse processo, eu que estava do lado dele, ele virou meu líder. E ele nem percebia isso. E foi muito engraçado. Que eu virei para ele e falei, Pedro, tu é meu líder. Ele falou, claro que não. Claro que não. Por que eu sou seu líder? Eu falei, claro que você é meu líder. Você que me trouxe a ideia de comunicação consciente, uma ideia de oratória consciente, a ideia de montar um instituto para levar essa missão para as pessoas. Você é um grande líder. Você é um grande líder. E recentemente que ele foi se dando conta disso. E eu te pergunto, quando a pessoa... Mas ao mesmo tempo, desculpa, só porque eu acho que vale a pena pontuar, a partir daquelas 3 formas de liderança que você tinha falado, né? Porque ao mesmo tempo, isso não é rígido, né? Não é rígido. O Pedro é o líder e ponto final, né? Tem momentos que outra pessoa, né? Você também como sócio, como parceiro, talvez algum outro membro da equipe, tem momentos que outra pessoa vai assumir essa liderança, outra pessoa vai assumir essa função, né, de trazer, de compartilhar um conhecimento, de compartilhar, de inspirar, né, os outros membros da equipe. Então, aí tem a liderança da autoria, né, eu prefiro falar dessa forma. Aí vem a liderança que circula, né, que você tinha compartilhada, então essa possibilidade, né, de uma liderança compartilhada que também é importante, que acontece, né, nas vivências em equipe e, enfim, em grupo. Então... Quando você fala dessa ideia de transitar por esses espaços que você acabou de comentar, que não é rígido, que ela é flexível, passa, inclusive, por uma ideia de tirar uma perspectiva de que existe um status rígido de ser líder. Ou seja, se eu tenho esse status rígido de ser líder, eu jamais vou permitir assumir que, eventualmente, um liderado ou uma liderada minha saibam mais do que eu. E eu preciso dessa pessoa. Isso. E aí você chega numa outra característica que eu acho que é muito valiosa a gente falar da liderança, que é a humildade, né? Uma pessoa que está nessa caminhada, né, de desenvolver esse líder, né, em si e exercer essa liderança, ela precisa, em algum grau, lograr essa percepção de humildade, né? Essa capacidade de humildade. E aí, lembrando da humildade verdadeira, né? A humildade verdadeira, que é aquela em que a pessoa nem precisa ficar se colocando maior, melhor, né? Que aí às vezes é um pouquinho que eu estava escutando você falar, a pessoa se identifica
com aquele papel ali do líder, e aí fica apegada àquilo, e aí ela tá saindo do lugar dela, né? Isso é a perca da humildade, né? A pessoa... Agora, ao mesmo tempo que a pessoa, então, não, né, não precisa ficar se colocando acima, né, e mais do que ela é, mas ela também não precisa ficar se colocando menos do que ela é. Ela vai aprendendo a reconhecer o lugar dela, o tamanho dela, né, e o poder pessoal dela. E aí isso vai dando até segurança. Então ela sabe que em algum momento ela vai estar ali como protagonista e ela vai poder exercer esse protagonismo com presença, né, com espontaneidade, com naturalidade. Mas em outros momentos ela pode se retirar, né, e deixa de ser a figura e passa a ser o fundo. Né? Estou usando uma linguagem da Gestalt. Né? Então, é essa possibilidade de fluir entre figura e fundo. Uma hora você está à frente, outra hora você recua, outra pessoa ocupa. Né? E aí isso dá mais dinâmica, né, para toda a situação. Luiz, você acha que a gente já conversou sobre isso nos nossos bate-papos semanais? Você acha que a liderança tem relação com um equilíbrio entre altruísmo e egoísmo? Isso te gera alguma reflexão? Porque para mim tem tudo a ver. Sim, um equilíbrio entre egoísmo e altruísmo. Eu não sei muito bem. Cabeça, O que vem é que, então, o que me vem, o que você me levou para, a partir dessa pergunta, uma outra reflexão sobre uma outra característica também da liderança, né? Que é você estar a serviço, né? Então, que eu acho que se aproxima mais dessa concepção de altruísmo, né? De você poder estar ali e saber que você não está ali por você, né? O líder, ele tem a pessoa que está ocupando um lugar de liderança, ele tem uma responsabilidade muito grande. Ele precisa ter consciência dessa responsabilidade, né? Porque ele está ali, não é para ele, por ele. Né? A pessoa está ali, ela está ali, tem um grupo normalmente, né? Tem um grupo de pessoas, tem outras pessoas, ou tem outra pessoa que dá sentido para que a pessoa esteja ali naquela função de liderança. Né? Porque se não tiver ninguém, você vai exercer liderança de que forma? Né? Então, a liderança, nesse sentido, ela está a serviço. Né? E aí a pessoa pode estar... isso pressupõe que ela tenha desenvolvido minimamente a capacidade de escuta. Né? De escuta dos outros, de escuta do grupo, de escuta da situação. Né? Alguém tinha colocado ali liderança de situação. Então, a capacidade de escutar, né? E daí poder atuar a partir dessa escuta. Né? Mas, primeiramente, escutar. Né? Escutar, inclusive, escutar, inclusive, as necessidades e as demandas daquele grupo. Né? As necessidades e as demandas daquela situação. Você entrou para mim no ponto fantástico. Porque quando eu falei de altruísmo e egoísmo, me veio uma ideia de altruísmo em relação às pessoas do próprio time e egoísmo em relação às pessoas do próprio time. Ou seja, nós estamos falando, na verdade, de um altruísmo não só entre as pessoas aqui, mas em relação à missão que aquelas pessoas estão exercendo. Existe uma missão daquele time e o altruísmo é em relação a isso. Ou seja, não é só um altruísmo em relação ao próprio time. Porque muitas vezes, na minha visão, a liderança precisa comunicar que ninguém do time vai ser maior do que a missão. Ou seja, o altruísmo em relação à missão, em relação às pessoas que eu estou liderando fora disso. Porque muitas vezes o líder vai precisar, minha forma de ver, tirar ou conversar ou comunicar algo que exclua alguma pessoa do time. Porque essa pessoa do time está atrapalhando o altruísmo da missão. Estou entendendo, né? E faz sentido isso, exatamente. Eu ia pontuar isso, porque isso é importante, né? A questão do propósito, né? O propósito, a missão, porque isso, inclusive,
tendo essa consciência, trabalhando essa consciência, isso traz uma dinâmica muito importante nesses processos de liderança, que é o suporte do grupo, né? Porque é uma relação, né? O líder e os liderados, né? Usando essa terminologia. Eu não gosto muito dessas terminologias, mas, né, só para a gente usar aqui, né? Mas é uma relação mesmo de figura e fundo. Uma coisa não existe sem a outra, né? Então, quem é mais importante? Você vai dizer que o líder é mais importante? Tá, mas então tira todo mundo, ele vai liderar quem? Né? Então, existe uma relação aí que é muito, muito valiosa, né? E que talvez é muito mais importante do que o próprio líder e a própria liderança. E aí, esse aspecto do propósito, da missão, ele é muito valioso porque ele pode ser um aspecto que vai dar essa liga, entre a liderança e, no caso ali, os liderados, né? Lembrando que, como a gente falou, essa liderança ela pode ser rotativa, ela é dinâmica, ela é muda, né? Mas aí o grupo dá suporte para aquela pessoa que está exercendo naquele momento a liderança. Isso é fundamental, né? Isso é fundamental para que os processos possam ter eficiência, para que possa ter, né, as coisas realmente funcionarem, né? A gente fala aqui, pessoal, de uma ideia de líder, liderado, liderada, mais por uma questão de didática. Eu também não gosto muito desses termos, porque parecem algo rígido, algo rotulado, algo que aí traz alguns mitos que existem sobre liderança, sobre precisar ser alguém imponente. Não necessariamente. Não necessariamente. Para mim, você comentou uma grande habilidade para mim de uma pessoa que se comunica bem, que um líder ou uma líder precisam ter, que é a capacidade de escuta. Capacidade de escuta das pessoas, capacidade de escuta dos pensamentos, capacidade de escuta do contexto em que está vivendo. Por exemplo, eu preciso escutar, nesse momento que a gente está vivendo, esse momento crítico de caos, etc., desafiador, escutar todo o contexto que está em volta. Porque eu preciso escutar eventual dificuldade de trabalho, de teletrabalho, eu preciso escutar uma dificuldade do transporte público, eu preciso escutar todo esse universo, porque se eu não escuto, gera uma ideia, e a gente volta, uma ideia de egoísmo. Porque o que é suficiente é só o que eu quero, e não a ideia do que é a missão. E a missão não está nem um pouco diferente do que é o todo, que a gente comentou lá atrás. Isso. E essa postura de serviço tem a ver com esse todo, tem a ver com essa escuta. Porque aí você abre a escuta para esse todo, para esse todo que é maior do que o líder, né? Do que aquela pessoa que está na função de liderança, né? Talvez uma palavra possível para isso seja o facilitador. Eu gosto muito dessa palavra, né? Lá na Unipaz, na Unipaz a gente usa também, né? Facilitador, né? Que acho que traz mais essa concepção mesmo de uma pessoa que está ali naquele momento ocupando aquele lugar de facilitar os processos, né? E quando essa pessoa tem desenvolvida essa capacidade de escuta, ela já não, ela sai um pouco do centro dela, né? Daquilo que é para ela, a visão dela, e ela se abre para o outro. Ela se abre para esse todo, né? Que é maior do que as partes, né? Então, o todo é essa configuração que inclui as pessoas, o facilitador e essa dinâmica entre facilitador e pessoas. Então, acho que quando a gente usa essa palavra do todo, nesse contexto, acho que talvez assim fica mais... ajuda a entender melhor do que a gente está falando, né? E por isso a importância de desenvolver essa capacidade de escuta, né? E isso, de novo, aí a gente volta um pouquinho lá no começo. Isso começa na experiência de cada um, na jornada de cada um, né? Então, de novo, qual o momento que você treina a sua escuta? Qual o momento que você... e aí lembrando que para a gente conseguir escutar, a gente tem que minimamente conseguir silenciar, né,
os nossos diálogos internos, né? Lembra a nossa primeira live lá? Né? Opa, dá pra gente ficar voltando na live lá que a gente fez há um mês, não. O pessoal precisa lá assistir. Vai lá no YouTube do Instituto e assiste, porque senão a live não acaba. Então, mas só para dizer e reforçar aqui hoje a importância também de práticas que facilitem essa afinidade com esse silêncio, né? com essa possibilidade de silenciar esses diálogos internos. Né? Então, práticas de meditação, né? Enfim, são muitas práticas que podem, né, trazer, mas a meditação, né, o mindfulness, enfim, né, só para pontuar isso, que isso é muito valioso num exercício, né, de liderança, a pessoa tá nesse caminho, né? Muito curioso você comentar isso, porque eu fiz um curso de liderança tem 2 semanas. Você sabe que curso que foi. Roberto Crema, Monge Cohen, mais uma. A característica que todos tiveram, porque foi perguntado a eles, quando é que vocês se identificaram como líderes? Como facilitadores? Os 4 falaram que o processo envolveu práticas meditativas, práticas de respiração, prática de diminuição dos pensamentos acelerados. Ou seja, talvez essa, e tem tudo a ver, Luiz, eu tenho uma mentorada minha, que em relação à comunicação e tudo, e ela me trouxe uma dificuldade com o liderado dela, com a pessoa que ela facilita. E a primeira pergunta que eu fiz para ela foi: por que você respondeu tão rápido a pergunta dele? Foi uma pergunta de WhatsApp. Ela falou: Diogo, não sei. Não sei. E eu falei assim: você lê agora, você faria diferente? Ela falou: completamente diferente. Ou seja, essa capacidade de identificação, de conhecimento, de não ser impetuoso, esse ímpeto demais, essa aceleração, que tem tudo a ver com comunicação, que é comunicação, na verdade, precisa acontecer. Precisa ter essa estratégia, digamos assim, até. Eu penso até, tem que ter uma estratégia, precisa ser estratégico para a missão, e não é uma estratégia para o bem-querer dele, que não é uma estratégia para o bem-querer dele, mas uma estratégia para a missão, para o altruísmo que se tem daquela missão, daquele propósito. Muito legal. E você me fez lembrar talvez uma outra característica que eu acho que é muito valiosa para esse exercício, né, de liderança, de facilitação, que é a partir da escuta, né? Então, de novo, pressupõe a escuta, mas a partir da escuta também você poder ser capaz e desenvolver essa habilidade de gerar boas perguntas. Né? Que foi o que eu escutei, né? Você falando que foi o que aconteceu aí na sua relação com essa pessoa, né? Então, você escutou, né? Você estava aberto ali para o que ela estava trazendo e você trouxe uma boa pergunta. Né? Porque as boas perguntas, às vezes eu falo isso, né? Que as boas perguntas elas são mais importantes do que as respostas. Né? Em si. Nossa, essa para mim resume a live. Boas perguntas são mais importantes do que boas respostas. Do que as respostas, não é? Porque a resposta ela só é possível a partir da pergunta. Então, quando você consegue estruturar, e aí, de novo, a partir da escuta, a partir do envolvimento, da abertura, da humildade, né? E aí você integra também com a sua autoria, com a sua jornada, com a sua bagagem, e aí você começa a ser capaz, né, de estar mais conectado em estruturar essas boas perguntas. Né? E isso muitas vezes motiva as pessoas, isso inquieta as pessoas, isso desperta a criatividade, a possibilidade de, né, enfim. Luiz, você, para mim, resume aqui o que a gente falou, que é o seguinte: as boas perguntas geram a capacidade da pessoa ter a própria autoria. Ótimo. Boas perguntas é porque geram pertencimento, porque não fui eu que decidi, não fui eu que refleti. Foi você mesmo quando eu te fiz boa pergunta. Isso. Então, e olha só, você me lembra de uma história que eu não sei contar ela muito bem, tá? Mas eu vou falar assim um pouquinho do meu jeito aqui do que é possível, né? Que fala disso, de que um bom líder, um bom facilitador é esse que
ele acompanha a pessoa e, e ele ajuda a pessoa a resolver algo, mas quando a pessoa resolve, ela fala, consegui, né? Então, é isso, né? Muitas vezes esse líder, esse facilitador, ele desaparece. Ele fica meio que invisível, sabe? A pessoa tem aquela sensação de que ela conseguiu por ela mesma, né? E é verdade, ela conseguiu por ela mesma. E ao mesmo tempo teve ali o facilitador, teve ali essa pessoa, né, que estava ali junto, facilitando o processo. Mas, de fato, a pessoa, né, conseguiu a partir dela. E aí ela se empodera, é o que você falou. Aí tem o empoderamento, tem a autoria, o protagonismo, o envolvimento. Imagina, né, você, né, ter uma pessoa dessa numa equipe que você está trabalhando. Não é? A pessoa vai estar engajada, envolvida, criativa. Né? Você falou, me remeteu à ideia de que a liderança, esse facilitador, essa facilitadora, eles não estão apegados a essa imagem que eles têm. Não estão apegados à autoria deles ou delas. Está apegado com a missão, com a construção, com o crescimento. Ou seja, se a pessoa tiver a possibilidade de ter a própria autoria, é ainda melhor. Porque duas pessoas com as próprias autorias, e autorias, óbvio, que se conectam, que se somam a essa missão, nossa, que trajetória, jornada. É. E olha só, e aí eu tô lembrando também de algo muito valioso, assim, né? Que aí a gente trabalha, estuda, enfim, lá no Colégio Internacional dos Terapeutas, que bebe na fonte dos terapeutas do deserto, né? Que são os terapeutas de Alexandria. E que o Crema traz muito isso, né? E que eu acho que é muito valioso, que é a ética da bênção. Eu acho que essa também é uma outra característica de um facilitador, de uma pessoa que está numa liderança, acompanhando outras pessoas, acompanhando processos, facilitando processos, que é a capacidade de bem olhar, né? Ética da bênção. Ética da bênção. É o bem olhar e o bem dizer. Né? Então é você poder olhar para o melhor que o outro tem. Essa capacidade de ver o melhor no outro. Porque o olhar é estruturante. Então, na medida que você olha para aquilo que a pessoa tem de melhor, você está ajudando a estruturar aquilo na pessoa. Né? Você está ajudando com que ela traga o que ela tem de melhor para fora. Né? Então, isso é de uma sabedoria assim, profunda, é uma coisa que eu acho assim. E praticar isso é um exercício, né? Um exercício constante na vida. Mas, sabe, em alguns momentos que eu percebo que isso foi possível, é maravilhoso acompanhar e ver o quanto realmente funciona, o quanto é muito prático também. Né? Quando você consegue olhar o melhor da pessoa, de repente ela está oferecendo o melhor dela. Luiz, olha o que me veio aqui à cabeça. Porque a gente sai, inclusive, nesse momento que você comunica isso, torna comum essa ética da bênção, esse bem-olhar, me veio a ideia de que a gente não precisa ser líder somente nos espaços que existe essa formalidade de liderança. Eu posso ter o bem-olhar, olhar o melhor da pessoa em qualquer espaço. Ou seja, se todos nós tivermos a própria autoria e a possibilidade ética de bênção de bem olhar em qualquer espaço, imagina como poderia ser o nosso mundo, poderia ser o nosso convívio. Ou seja, todo mundo exercendo essa liderança. É isso, é isso. Eu acho que isso é esse novo paradigma que está se apresentando. Só que ainda é um broto que está saindo da semente, é algo que está começando. Então a gente tem uma longa jornada, como eu falei, é um exercício constante, né? A verdade é que nem sempre a gente é capaz desse bem olhar, né? Mas a gente é capaz sim de estar exercitando isso. Né? E vale Sim, muito a pena esse exercício constante. Né? mesmo. Enfim. Luiz,
Faltam 12 minutos. Vamos responder algumas perguntas para a gente fechar? Tá. Pode ser? Pode. Eu posso só que eu queria só indicar, já deixar aqui, porque às vezes chega no final assim, é tudo meio corrido, né? Eu já estou aprendendo. E eu queria deixar uma indicação, né? A gente está chegando no final de semana aí, para o pessoal que está acompanhando, que eu me lembrei hoje, quando eu estava me conectando aqui com o tema e tudo, que é um filme, né? Que é aquele filme Invictus, que conta um pouco da história do Nelson Mandela, né? Filmaço. É um filmaço e que vale muito mesmo, assim, como assistir esse filme e olhar para esse filme com esse olhar dessa questão da liderança, do que é um líder, né? Do que é uma atitude de liderança que une, né? Que busca o propósito, a missão, a união, né? No caso lá do filme, da história, né? Porque é um filme baseado na história mesmo, né? Na união de um país, né? De um país com marcas profundas de separatividade, né? De separação, o apartheid e tudo. Então, eu não queria esquecer de deixar essa indicação aí para o pessoal, né? Que está tendo as aulas, vai ter aula no sábado, né? Eu vi você falando. Então, quem sabe aí de hoje para amanhã é um bom momento de lazer aí assistir esse filme. Para quem não assistiu também, eu estou indicando nas aulas, e eu acho que o Luiz também não assistiu, Sementes Podres. Está no Netflix, um filme francês. Fantástico. Legal. Estava trazendo, eu sinto que é a base. É a base. Né? A base de uma liderança verdadeira, conectada, é o autoconhecimento. Que o autoconhecimento leva à autorresponsabilidade, né? Leva ao protagonismo, ao empoderamento pessoal, né? E tem um ponto aí que eu acho que é valioso, que às vezes, sem o autoconhecimento, a gente pode se perder numa coisa assim de querer mudar o mundo, né? Mas sem antes mudar a si mesmo, né? E aí isso não se sustenta. Isso não se sustenta. Você vai ficar tentando mudar as pessoas, tentando fazer que as pessoas façam de um jeito, mas as suas palavras não estão alinhadas com a sua ação e com o seu pensamento. Né? Então, o que possibilita? Congruência. Não há congruência. Legal. Entendi. Bacana. Né? Porque é esse alinhamento, né, que o autoconhecimento ele vai... É um processo, evidentemente, mas ele vai propiciando esse alinhamento, de você poder ir alinhando a sua palavra, o seu pensamento, a sua ação, né? Em cada momento. Então, a congruência. Com certeza. E, inclusive, quando você diz, eu lembro do que a gente tem conversado, que é uma ideia de conseguir ter potência. Sem essa capacidade de identificação, de entender o que está acontecendo, de entender o todo, ou eu me sinto impotente de não conseguir fazer nada, ou eu me sinto super potente de querer resolver o mundo, de mudar tudo de um dia para o outro. Quando eu encontro a minha potência, eu encontro o que é a minha missão, quais são as minhas identificações com o que eu sou, eu acredito que a gente tem uma caminhada muito mais frutífera, próspera, saudável. Isso. E isso é uma outra forma de falar de humildade, né? Porque eu nem fico na impotência e nem na prepotência. Eu vou encontrando a minha potência, né? O meu lugar, a minha gotinha, né? O que eu posso oferecer, né? A minha gotinha, a minha contribuição, né? Sem ficar se perdendo tanto, né? Nessas polaridades, né? Fantástico. A Vanessa disse o seguinte: deve-se ter um equilíbrio entre inteligência emocional e capacidade técnica, ou dos dois prevalece? Qual dos dois pode prevalecer para ser um líder? Eu acho que a questão mesmo é integrar isso, né? Eu acho que realmente a capacidade técnica é muito importante, né? Você estudar, você ter técnicas, né? Em determinado objeto, você se dedicar, enfim, ter conhecimento, isso é muito valioso, né? E, ao mesmo tempo, também você investir na inteligência emocional, né? Utilizando uma linguagem do Jung, você me diz aí o tempo, tá? Seria a capacidade de integrar as 4 funções psíquicas que ele trazia, né? Que é pensamento, sensação,
que tá ligado a um aspecto mais objetivo, né, a um conhecimento, uma técnica, né, um racional, então pensamento, sensação, mas também sentimento e intuição. Né? Então, eu acho que é esse caminho de ir buscando essa integração, né, de sentimento, intuição com pensamento e sensação. Isso é uma perspectiva de uma inteireza, né, de uma perspectiva integral, então integrando mesmo. Porque eu acredito que, e aí encaixa com a primeira pergunta, sem sombra de dúvidas, porque isso é autoconhecimento. Para você conseguir Isso. saber que é intuição, que isso é seu sentimento. É. Caso contrário, você sabe o que é o quê. Isso. E tem pessoas que vão ter mais facilidade com a parte do conhecimento técnico, né? E aí é importante reconhecer aquilo, e isso pode ser valioso para ela pode usar isso mais, mas também é importante ela saber que ela precisa desenvolver um outro lado. E tem pessoas que vão ter mais facilidade com uma inteligência emocional, relacional, mas aí também é importante ela saber que ela precisa também buscar desenvolver um conhecimento técnico, né? Então, ir buscando esse equilíbrio. Eu aprendi algo contigo que eu não preciso o tempo inteiro falar um ou outro. Eu posso falar um e outro. É. E às vezes muda a nossa vida, porque a gente fica o tempo inteiro achando que existe essa dualidade, essa polaridade, é um e outro, não tem problema. Isso. E o novo paradigma é esse, é o do E. Né? Vamos integrar. É um e outro. A Andressa falou o seguinte: a palavra líder, fora de um contexto, pode vir conjugada com uma certa imposição e autoridade. Mas utilizar com responsabilidade é o grande desafio dessa tendência, segundo ela. É o grande desafio. Tendo consciência, né? Isso, tendo consciência. Eu acho que né, tendo consciência, né, tudo é possível. Né? Isso depende muito também do grupo, das pessoas, da situação, do momento. Né? Então pode ser que tenha momentos em determinado grupo, em determinados processos, situações, que a pessoa precisa sim ocupar o lugar, né, que ela está ocupando, né, ela se fazer, né, e se colocar e trazer uma postura mais assertiva. Eu também gosto dessa palavra, né, ter uma assertividade maior. Então, isso, com certeza, isso é muito valioso também. Né? O que a gente estava falando, e que eu acho que é importante relembrar, é a capacidade de fluir, né, e não ficar rígido nesse lugar. Mas esse é um dos lugares importantes de serem exercidos também. Né? Uma pessoa que está num papel de liderança, numa função de liderança, ela tem uma responsabilidade e ela precisa ter consciência dessa responsabilidade. Né? Isso... Fantástico. Vamos lá, última pergunta. A Nath falou o seguinte: tem como um líder ser autoritário e motivador ao mesmo tempo? Esse autoritário é meio complicado, né? Com autoridade, com autoria, eu acredito que é super possível. Isso, exatamente. Tem, por exemplo, uma pessoa que taxam de autoritária, ou que taxaram há muito tempo como autoritária, e é um super cara com autoria, é o Bernardinho do vôlei. Ele é duro, ele é assertivo muitas vezes, mas ele é um cara com uma autoria. Ele criou inovações no vôlei gigantescas, ele criou inovações no processo do vôlei, na observação dos jogadores gigantescas. Ou seja, existe esse mito dele ser autoritário, mas ele é um cara com autoria gigantesca. Sim, legal. Eu não conheço muito bem a biografia dele, o trabalho dele. Eu conheço o trabalho dele enquanto profissional do esporte, né? Enquanto comentarista de alguns outros assuntos aí, não é o que vem ao caso. Não dá liderança enquanto pessoa do esporte. Fantástico, fantástico. Mas eu acho legal essa palavra, assertividade, né? Porque eu acho que é realmente um exercício você ser assertivo, né? Exercer esse lugar de autoridade, né? Mas sem cair necessariamente no autoritarismo, né? Porque o autoritarismo ele oprime, ele bloqueia os processos criativos, o fluxo, é algo que interrompe, né, um fluxo, né? Então, agora, se você está precisando ser autoritário, né, durante uma equipe, também você pode
refletir sobre isso, né? Porque às vezes pode ser que esteja sendo necessário, mas né, é assim que você quer continuar sendo? Quais são as consequências? Enfim, é um estudo, é um estudo. Com certeza. Luiz, Renata, desculpa, não vai dar tempo de responder a sua pergunta. De qualquer forma, Luiz, eu queria fazer um fechamento diferente. Queria que Tá. você fechasse para você a frase que você mais marcou para você nessa live. Rapaz, acho que aquela, me ajuda, aquela que você falou, essa frase. Hã? E quando uma pessoa faz boas perguntas, ela permite a criação da própria autoria. Isso, Mas acho que foi isso, né? A importância das boas perguntas, essa. Acho que a ética da bênção é algo que me toca muito, né? bem, Então acho que fica aí essa possibilidade de um exercício, né, para todos nós. Enfim, acho que é isso. Luiz, o Verbalize agradece fortemente. Eu, pessoalmente, agradeço muito sua presença aqui. É sempre, talvez seja o momento, as lives mais esperadas. Toda vez que a gente dispara a live contigo aqui, o pessoal fala: opa, já vou sentar e vou assistir, porque vem excelentes Obrigado. reflexões. E a gente acrescentou algo além do que a gente já estava trabalhando na semana. Pô, essa ética da bênção, essa capacidade de boas perguntas para gerar boas autorias, próprias autorias, foi fantástico para mim. Essa, para mim, foi a maior percepção da live. É. Muito bom, querido. Muito legal estar aqui, né? Agora dessa vez no Instituto e, enfim, eu admiro muito o trabalho de vocês e fico feliz de poder estar aqui. Grande Muito abraço, o legal. coração tá quente e eu tô com É. fome. Eu também. Um abraço, Valeu, Luiz. Obrigado, querido. obrigado, pessoal. Todo mundo que esteve aqui, fez perguntas e Muito interagiu. bom. Valeu, Valeu, gente. Luiz. Um Um abraço. abraço.